Este vírus não é democrático. Como ressignificar a ideia de fila única com o sistema de saúde pública à beira do colapso? Ou já em colapso em várias capitais? Por que a proposta de imunidade de rebanho não encaixa na nossa realidade social? Quais lições europeus, americanos e asiáticos nos oferecem? Que vantagens o Brasil poderia contar? E o que fazer, afinal, a essa altura da pandemia, considerado o descompasso entre governos estaduais e prefeituras e o governo federal? José Gomes Temporão, médico sanitarista, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde nos governos Lula, de 2007 a 2011, propõe nesta entrevista um olhar científico, desapaixonado, evocando à sua maneira um senso de cidadania e humanitarismo neste ponto da evolução da doença no Brasil e no mundo. Desfrute. Eu queria começar falando o seguinte: o vírus, que é uma micropartícula, só para você ter uma ideia, 100 milhões de partículas virais cabem na cabeça de um alfinete. Então, um ser tão microscópico consegue impactar de maneira tão profunda o mundo todo, nesse momento. E é bastante interessante o que está acontecendo do ponto de vista político. Eu começaria por aí, começando com um médico que é o pai da patologia moderna, um médico reformista que viveu no século XIX. O nome dele é Rudolf Virchow, e que ele dizia o seguinte: a medicina é uma ciência social e a política nada mais é do que medicina em grande escala. Eu acho que o que está acontecendo agora, o vírus, a medicina, a saúde pública, a epidemiologia, a ciência, estão revelando, tirando um véu que encobria um conjunto de contradições e um conjunto de fragilidades, né? Quando a gente olha para o nosso país, extremamente complexas e que estão profundamente imbricadas no enfrentamento de uma questão que é, num primeiro olhar, médico-sanitária, mas que no limite é política, social, ambiental, cultural e entrelaça todas essas dimensões, né? Então, uma doença que se manifesta no início desse ano na cidade de Wuhan, na China, na verdade, ninguém sabe exatamente quando começou, porque já existem hipóteses de que isso poderia ter começado meses antes, e que se espalha rapidamente em termos globais, considerando o avanço da globalização. Quando você compara com a gripe espanhola de 1918, que foi também dramática, que matou milhões de pessoas, mas a doença era transmitida, chegou aos vários continentes e países por navio, então de maneira muito mais lenta. Então agora em 10 horas você atravessa continentes e essa doença conseguiu se espalhar de uma maneira muito veloz. O Brasil teve uma vantagem comparativa, porque nós podemos observar o que aconteceu na China, o que aconteceu na Europa e portanto, tomar medidas nos antecipando, digamos assim, a esse impacto. Mas o impacto num país tão desigual, com tanta desigualdade estrutural, que já vem de décadas, e num contexto econômico e político muito singular, está mostrando como resultado um momento muito delicado, cheio de contradições, e nós estamos vivendo, então, uma crise sanitária, ao mesmo tempo uma crise política, ao mesmo tempo uma crise econômica. Né? Nós estávamos vivendo uma crise econômica, né? A crise política se exacerbou e a crise sanitária, idem. Nós começamos as medidas de saúde pública que são recomendadas, considerando que essa doença ela não tem até o momento nenhum tratamento, nenhuma droga, por exemplo, que possa ser administrada
aos primeiros sintomas e que evite que os quadros se agravem num percentual de pacientes. Existem várias drogas nesse momento sendo testadas, mas nenhuma delas ainda mostrou eficácia comprovada do ponto de vista científico. Você não terá uma vacina num prazo muito curto. Uma vacina, se conseguirmos uma vacina, é uma coisa para o ano que vem. Podemos falar um pouco sobre isso também, as barreiras para nós desenvolvermos medicamentos e vacinas. E, então, portanto, o que nos resta para enfrentar essa situação do ponto de vista da ciência são as medidas tradicionais de saúde pública. A higiene, lavar as mãos com frequência, etiqueta respiratória, ao tossir e espirrar, o uso de máscaras, que é uma coisa que veio, nós temos que nos acostumar a isso, porque nos próximos meses, muitos meses, teremos que todos usar máscaras quando saímos de casa. E as medidas de isolamento, né? Que é a única maneira que nós temos, enquanto não se descobrem novas ferramentas, novas tecnologias que a ciência traga à luz, são os únicos instrumentos que nós temos para quê? Para reduzir a velocidade de disseminação do vírus. Esse vírus ele penetra no organismo humano pelas vias respiratórias superiores, ali ele começa a se reproduzir. Ele é um agente altamente infeccioso, se transmite com muita velocidade. Só para vocês terem uma ideia, o vírus entra, ele se acopla na célula humana em lugares onde antes se imaginava que era uma doença pulmonar, não é mais verdade. Os mesmos receptores onde o vírus se acopla, que existem nos alvéolos pulmonares, estão presentes no cérebro, no coração, no intestino, nos rins e na pele, em outros órgãos. Então, cada célula contaminada por esse vírus produz entre 500 a 1.000 novas partículas virais. E nos primeiros 5 dias, a partir da contaminação, do contato com o vírus, que nós chamamos do período silencioso de evolução da doença, onde as pessoas não têm nenhum sintoma, as pessoas já estão transmitindo. Então, a estratégia que você tem qual é? Se as pessoas ficam em isolamento, o contato interhumano se reduz drasticamente, portanto, a velocidade de disseminação do vírus se reduz. É o que nós chamamos do achatamento de uma curva tradicional de epidemiologia, que seria uma subida íngreme, um topo, e depois descer. Você faria uma curva muito mais suave. Para quê? Com que objetivo? Permitir que o sistema de saúde se organize em termos de estratégia, organização do sistema, equipes, insumos, profissionais, leitos, respiradores, etc., etc., para que você possa atender de maneira adequada a maior parte das pessoas. Em média, os estudos mostram que no começo, quando o vírus se dissemina, cada pessoa, em média, transmite a doença para 3 outras pessoas, que a gente chama de R. É um índice de transmissibilidade da doença. Então, quanto mais você trouxer esse R para perto de 1 ou abaixo de 1, melhor. E quanto maior o percentual da população que está cumprindo o isolamento, mais rapidamente o R cai. Então, se eu consigo fazer com que 70% da população esteja em isolamento, o R tende a se aproximar rapidamente de 1 e menos de 1, o que significa reduzir drasticamente a velocidade de disseminação do vírus. Então, o Brasil conseguiu, no começo de meados de março, segunda quinzena de março, um isolamento em torno de 60% em algumas capitais, mas isso veio caindo. Eu vou dizer os 2 motivos pelos quais isso veio caindo. E hoje nós estamos abaixo de 40%. 40 e poucos por cento, 50% de São Paulo, Rio de Janeiro. O que faz com que hoje o Brasil seja, em termos globais, o país no mundo que tem o R maior. O nosso R hoje está em torno de 1,5. Então, em média, hoje uma pessoa contaminada está transmitindo para 1,5 outras pessoas. Isso significa o quê? A transmissão está se dando de modo sustentado, está indo das grandes cidades para o interior e nas grandes cidades para as periferias, atingindo os mais vulneráveis e os mais frágeis.
Quais são os dois fatores principais que estão impactando negativamente essa estratégia de isolamento? O mais importante deles é a questão da economia. Nós temos uma política econômica totalmente equivocada, ela não está a serviço da saúde. Nesse momento, todos os países do mundo que estão enfrentando com sucesso esse vírus, a economia está a serviço da saúde. A política econômica tem que ser pensada num contexto totalmente distinto do que estava se pensando antes. Nós estamos precisando de políticas anticíclicas, de estratégias heterodoxas. Não é? Os R$600 sequer conseguem chegar à conta corrente das pessoas, dos 40 milhões de subempregados que não têm nenhuma proteção social e aos 11 milhões de desempregados. E não se percebe nenhuma política econômica, não se percebe nenhuma articulação do ponto de vista macroeconômico que sustente e permita que as pessoas mais vulneráveis, que têm dificuldades em se manter em casa, econômicas, estruturais, acesso à água corrente, acesso a material de higiene, acesso a alimentos, consigam manter o isolamento. Então, mas os R$600 foi uma bola dentro, né? Ou não? Sim, mas uma bola dentro eu questionaria pelo seguinte. Primeiro, você veja as cenas de centenas de pessoas na fila da Caixa Econômica Federal para tentar receber os R$600. Convenhamos que no mundo digital, no mundo onde você faz tudo pelo telefone celular, o governo não conseguiu uma estratégia de fazer com que esse recurso chegue de maneira mais rápida e mais prática na conta corrente das pessoas, é uma coisa meio estranha. Então, essas cenas são a contradição de tudo que se quer. Você está dizendo, olha, você tem que ficar em casa, eu vou te dar R$600 para te ajudar a ficar em casa, mas você tem que sair de casa para conseguir os R$600 na Caixa Econômica Federal. Não bate. Outra pergunta. Se eu vou dar R$600 em 3 parcelas mensais, por que eu não libero imediatamente R$1.800 para cada pessoa cadastrada ou família e impeço um caos desse tipo? E é claramente insuficiente R$600 para uma pessoa com famílias com 7, 8, 9, 10 membros se manterem. Né? E é muito tímido. Eu vou me deter um pouco mais sobre essa timidez adiante. E o outro fator muito importante é o seguinte: num contexto de pandemia, tão importante quanto dispor de um sistema de saúde organizado, equipes treinadas e capacitadas, hospitais equipados, leitos de UTI respiradores, é você ter comando, condução política, coesão. A gente está numa república federativa, então União, Estados e municípios deveriam estar trabalhando juntos nesse esforço, correto? Transparência e comunicação. E nós não temos nada disso. Pelo contrário, nós temos uma postura do presidente da República que, desde o início de que essa história começa no Brasil, tem se comportado de maneira irresponsável, reiteradamente, né? Colocando em risco a segurança nacional e a segurança das pessoas e das famílias. Né? E aí eu diria que isso são duas dimensões, portanto. Né? Eu acho que é essa razão neoliberal no campo econômico, né? Que impede que se construa uma rede de proteção social para os mais vulneráveis, um esforço articulado e coordenado da sociedade, dos empresários, dos governos, das organizações não governamentais, de todos os entes da sociedade, num grande movimento em defesa da vida, que juntasse a todos. Você não vê isso. O que você vê é fragmentação, é conflito entre os poderes. Não é? E, de outro lado, o que se chama de negacionismo científico. Não, mas só um parênteses ainda nessa parte econômica. As pessoas... porque, assim, as empresas, o país precisa trabalhar também, né? Uhum. O país precisa girar, a economia precisa girar. Tem esse argumento de que mata também muitas pessoas, a economia está parada, né? Esse argumento, você vai me permitir, é totalmente falacioso.
Não existe nenhuma contradição entre a visão econômica e a visão social. Nesse momento, a economia tem que estar a serviço da saúde. Então, quando eu me refiro que a ajuda econômica do governo para os mais necessitados é frágil, também é frágil a ajuda para as microempresas, para os microempreendedores. Não é? Ora, o governo liberou R$1 trilhão para os bancos e não liberou nada para os empresários. Os pequenos e médios empresários não conseguem ter acesso a linhas de crédito. Não é? Eu posso falar isso de cadeira. A minha família é dona de um restaurante, um pequeno negócio no Rio de Janeiro, você não consegue crédito. A burocracia é tão grande, embora os juros sejam baixos, mas as exigências documentais são tão complexas que você desiste. Então, veja bem, o governo nem está ajudando adequadamente os mais frágeis, nem está garantindo que as empresas possam suportar esse período, que não vai durar a vida inteira. Né? É um período que você tem que manter essa situação, senão você corre o risco de nós concordarmos cinicamente com essa visão de que, bom, como o ministro da Educação falou, todo ano morrem 40 mil pessoas de acidente de trânsito no Brasil. Se morrerem 40 mil da Covid-19, vida que segue. Essa é uma visão cínica, não é? É uma visão, na verdade, necrófila, é uma visão perigosa, fascista, eu diria. Né? Então, eu insisto que nós temos uma questão aqui que é a seguinte: você tem, por um lado, a razão neoliberal impede a criação de uma rede de proteção social, impede a proteção do pequeno empresário, do médio empresário, e o negacionismo científico, já que o governo está cheio de terraplanistas, né? De criacionistas, que questionam a questão de gênero, que agride a Organização Mundial da Saúde cotidianamente, né? Que divulgam medicamentos sem eficácia científica como se fossem panaceia. Né? Então, esse conjunto, no campo da economia e no campo da negação da ciência, né? É que está colocando em risco a situação que nós temos hoje. Só as cenas dramáticas de Manaus, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nós temos, nesse momento, no Rio de Janeiro, centenas de pessoas aguardando um leito de CTI em estado grave, e esse leito não existe. E por que não existe? Quando, na verdade, deveria existir. Nós teríamos que estar atendendo todas as pessoas que necessitassem. Não existem porque a inviabilização da manutenção do isolamento social pela questão econômica e pela questão política, ideológica, é que está criando essa situação que o Brasil vive. É basicamente isso. Não, mas enquanto você era ministro, a infraestrutura vai até um certo ponto também, né? Não dá para colocar tudo nas costas do governo, né? Talvez. Veja, vamos olhar o que aconteceu no resto do mundo. Nenhum sistema de saúde está preparado para enfrentar uma situação como essa. Correto. Mas o que todos os países do mundo fizeram e o Brasil não está fazendo? Todos. Quando eu digo todos, é todos mesmo. Né? Não vamos falar da China, porque é um modelo completamente diferente do que a gente consegue viver, né? Do ponto de vista político, econômico, social, cultural. Não há comparação. O que eles fizeram lá é impossível de se fazer aqui no Brasil. Mas vamos olhar para Portugal, vamos olhar para Espanha, vamos olhar para a Itália, vamos olhar para a Inglaterra, para a França, né? Para os Estados Unidos, inclusive. Né? Todos esses países, em determinado momento, colocaram a questão da saúde à frente da questão econômica. Em nenhum desses países você viu o primeiro-ministro ou o presidente, de maneira irresponsável, dizer que essa doença é uma gripezinha. Né? Nenhum primeiro-ministro, presidente da República, Trump, né? ofendeu o diretor da Organização Mundial da Saúde. Né? Nenhum presidente da República ou primeiro-ministro diz que as pessoas têm que sair do isolamento, senão a economia quebra. Então, eu queria fazer um parênteses aqui. Você disse que a maior parte dos países do mundo estão realmente adotando a medida do isolamento social, da quarentena, mas a Suécia adotou um tipo de medida completamente diferente, que, enfim, não tem comprovamento científico ainda, porque eles não concluíram os testes, mas que é a imunização de rebanho, que não foi fechado o comércio, o mercado continua aberto e os grupos de menos risco, né? Sim, é por isso que a Suécia hoje tem a maior taxa de mortalidade entre os países da Europa. Veja, eu vou explicar isso sobre o que você levantou, porque é muito importante. Essa imunidade de rebanho é uma das inverdades científicas que se divulga. O que é isso?
Você consegue imunidade de rebanho, que é um nome horrível, mas, enfim, dá para a gente explicar. Quando você permite que 70% a 80% da população tenham contato com o vírus. Ora, quando isso acontece, você cria imunidade coletiva, né? A sociedade fica protegida porque já teve contato, desenvolveu anticorpos, né? Você faz isso, por exemplo, quando você faz a vacinação em massa, contra o sarampo, contra a poliomielite, contra a gripe. Você vacina 80%, 85% da população, essa população desenvolve anticorpos e fica protegida, e o vírus reduz muito a sua circulação. Numa doença como essa, fazer isso seria genocídio. Porque se 5%, vejam, eu vou dar os números, 10% das pessoas que entram em contato com esse vírus vão precisar de algum tipo de cuidado médico. 10% vão precisar de cuidado médico de média complexidade. Vão precisar ser atendidos, vão precisar possivelmente ficar internados alguns dias, mas 5% vão desenvolver formas graves, vão precisar de ser internados, usar respirador, ventilador e hemodiálise. Faz uma continha, 5% de 200 milhões, quanto é que dá? 10 milhões. Desses, provavelmente 80% morreriam. Que tal fazer uma imunidade de rebanho no Brasil para ter alguns milhões de mortes? Esse é o resultado desse raciocínio. A imunidade de rebanho, que o doutor Osmar Terra, ex-ministro e ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, defendeu, é condenar milhões de brasileiros à morte. É uma visão que se insere no negacionismo científico. Não tem nenhum sanitarista, nenhum epidemiólogo, nenhum cientista sério no mundo que defenda isso. Então, é uma proposta totalmente descabida. Eu vou dar só um exemplo, para vocês entenderem. Na Europa, hoje, depois das medidas de contenção, de isolamento, e agora todo mundo está saindo do isolamento de maneira organizada, né? Espanha, Portugal, França, Itália, Inglaterra, tá todo mundo, Alemanha, está todo mundo saindo. Por quê? Eles conseguiram levar o R para abaixo de 1, muito abaixo de 1. O vírus está circulando muito pouco, eles estão liberando gradualmente as atividades econômicas, comerciais, etc., escolares, etc., etc. Ou seja, está perfeito. É exatamente isso que se deve fazer nesse contexto, quando você reduz muito a velocidade de disseminação do vírus. Na Europa, em média, no máximo, 10% da população entrou em contato com o vírus. Ou seja, 90% da população europeia ainda não entrou em contato com o vírus. Então, vocês vejam como é disparatada essa proposta da imunidade de rebanho no contexto como brasileiro. Mas tem a peculiaridade brasileira da desigualdade social, e se a gente pensar assim num aspecto mais prático, né? Quer dizer, digamos que eu sou um morador de alguma comunidade como a Rocinha ou Paraisópolis e vivo num espaço muito restrito com outras pessoas, como fazer o isolamento dessa gente, né? A gente já falou do aspecto econômico, agora assim... Esse ponto que você levanta é muito importante, ele é talvez o grande diferencial. O que nós estamos vendo? Esse vírus não é democrático. Tem muita gente falando dessa besteira, né? Que o vírus é democrático. Não é democrático. Esse vírus, e isso já as estatísticas estão aí, a maior parte da mortalidade nos Estados Unidos é entre hispânicos e negros, né? E aqui em São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro já tem estatísticas mostrando que a taxa de letalidade, ou seja, entre as pessoas que entram em contato com o vírus, entre as que morrem, é 10 vezes maior nas favelas e nos bairros populares do que nos bairros mais ricos. Então, são exatamente os mais vulneráveis e os mais frágeis que estão sendo atingidos por essa doença. E você tem razão. Uma coisa é você fazer isolamento no seu apartamento de classe média, né? Fazendo home working, e outra coisa é você morar num cômodo com 7 pessoas, desempregado ou subempregado, ou que trabalha por conta própria, não é? Que tem que sair de casa para conseguir recursos para comprar alimentos. É um mundo completamente diferente. É exatamente por isso que a gente defende que essas populações deveriam ter sido objeto de uma política muito especial, que lhes garantissem condições de alimentação, de acesso a material de higiene e outras condições para manter minimamente por um período. A gente sabe que isso não pode durar muito tempo, não é? O problema do Brasil é que a gente perdeu, queria insistir muito, nós perdemos uma vantagem preciosa. O Brasil começou bem
na primeira quinzena de março, com isolamento. Tanto que a situação hoje estaria muito pior se não tivesse sido isso. Infelizmente, nós estamos jogando fora essa vantagem comparativa com essa crise econômica, política e sanitária que se criou. Quer dizer, tirar um ministro, demitir um ministro competente no meio de uma pandemia é uma coisa completamente descabida. Não entrando no mérito das qualidades do novo ministro, eu estou me referindo apenas que isso não ajuda. Não é? Você precisa ter coesão, você tem que ter liderança. Quem é a autoridade máxima? O presidente, ele que tem que liderar esse esforço. Mas ele sabota a estratégia da saúde o tempo todo. Essa coisa dele, esse exame dele, né, que não vem à tona, como é que você enxerga isso do ponto de vista ético? Bom, uma coisa, esse ponto é muito importante, viu, que você toca. Uma coisa é você, eu, né? O meu exame, o meu médico sabe do meu exame. O sigilo profissional garante que esse resultado não seja conhecido por ninguém. Outra coisa é uma figura pública. Ele é o presidente da República. A sociedade e a nação têm todo o direito de saber das condições de saúde dele. Se ele fez um exame e esse resultado existe, por que escondê-lo? O que está sendo escondido? Por hipótese, ele fez o teste e o teste foi negativo, ou seja, ele não contraiu o vírus, mas o teste pode ter dado positivo. E se deu positivo? É de alto interesse para a nação, porque durante um período importante, eu diria que cotidianamente, ontem ele fez isso de novo, ele tem se portado indo para as ruas, cumprimentando as pessoas, abraçando as pessoas sem proteção, não é? Falando com as pessoas, conversando. Ou seja, tem toda uma simbologia aí, toda uma linguagem que é de estimular as pessoas a romperem com o isolamento social. Isso é evidente. Ontem, o jornal mais importante do mundo, do campo da saúde pública, o Lancet, vocês devem ter visto, né? Publicou um editorial com críticas contundentes ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele é o principal responsável pela situação que o Brasil passa. E nós sabemos que o mês de maio vai ser muito dramático, a situação está piorando de maneira muito rápida em São Paulo, no Rio e em outros lugares. Hoje, o governador de São Paulo prorrogou até 31 de maio as medidas de isolamento e se disse muito preocupado com o que pode acontecer este mês. Então, a revelação do resultado desse exame é de interesse da nação. E espero que a justiça consiga fazer com que ele libere esse resultado. Sobre esses anúncios que foram feitos, ontem o Covas sinalizou que a capital paulista, né, São Paulo, vai adotar um mega rodízio, né? Não sei se essa medida que a capital vai adotar, que na verdade a gente tem a impressão de que vai aumentar o fluxo de passageiros nos transportes públicos, porque não é de fato o isolamento social e é até dia 31, né? O que você acha, assim, você acha que esse mega rodízio pode diminuir as taxas de isolamento, que as pessoas vão, não sei. Acho pouco provável. Acho que vai acontecer exatamente isso que você está dizendo. Isso vai levar... Olha, existem vários estudos mostrando o seguinte, embora a hipótese, a possibilidade de você contrair a doença, ela pode se dar em qualquer espaço, nos espaços fechados, a probabilidade de você estar ao lado de uma pessoa contaminada e ela transmitir para você a doença é muito maior. Então, escolas, hospitais, serviços de saúde, transporte público, qualquer espaço fechado, a probabilidade aumenta muito. Então, nesse momento, você teria que ter, na verdade, uma redução drástica da circulação de pessoas no transporte público. Então, as medidas que o prefeito anunciou, elas são muito contraditórias. Politicamente, ele se mostra preocupado e comprometido e concordando com medidas de isolamento, mas, do ponto de vista prático, eu temo que essas medidas não sejam suficientes para reduzir essa velocidade de disseminação da doença. O que você acha da discussão sobre a fila única? Olha, esse é um tema que a Austrália e a Espanha tomaram a decisão de, digamos assim, centralizar a utilização de todos os leitos públicos e privados. Nós temos que pensar o seguinte, eu acho que o nome, eu discordo do conceito, né? Eu acho que o conceito de fila única, ele é um conceito muito adequado para transplante de órgãos, né? Por quê? Num transplante de órgão, vamos dizer, você tem uma doença crônica,
precisa de um transplante de rim, ou de um transplante de fígado, ou de um transplante de coração. Você, então, entra numa fila que tem critérios de gravidade e você espera ser chamado. No caso que nós estamos vivendo, são situações agudas. Você não pode ficar numa fila esperando. Na verdade, então, o conceito mais adequado seria de regulação integrada, ou seja, ao invés do gestor municipal, o secretário municipal de saúde de São Paulo, por exemplo, ele organizar a rede dele pública, dos hospitais públicos, ele deveria ter um conhecimento da total capacidade instalada pública e privada. No seguinte sentido, não é ético nem moralmente aceitável que uma pessoa que só disponha do SUS morra na porta de um hospital público e, ao mesmo tempo, existam leitos privados vagos no mesmo local. Isso é a questão da equidade aí se coloca como uma questão central. Não é? Agora, como é que você faz isso? Eu acho que você faz isso sentando com o setor privado e fazendo um acordo, remunerando o setor privado por esses leitos que você vai utilizar, para que você possa, de fato, criar essa regulação integrada sem um conflito maior. Porque o que está acontecendo, que é muito ruim, está sendo judicializado. Então, já está acontecendo isso. O juiz determinando, dando liminares, determinando que pessoas que estão aguardando um leito na fila do SUS sejam internadas em hospitais privados. Então, quando você judicializa, você cria uma situação que acaba criando mais iniquidade. A pessoa que gasta, sei lá, R$4.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais por mês pagando o plano de saúde da família inteira, 3.000, 2.000 reais, dependendo do orçamento da família, como que ela fica? Ela veio pagando isso, ela está pagando isso há anos. Veja, esse conceito não está querendo dizer que eu vou deixar de atender uma pessoa que tem um plano privado para atender uma que não tem. Não é isso que a gente está dizendo. Ele está dizendo é que, se houver capacidade ociosa no setor privado, se houver capacidade ociosa, que essa capacidade ociosa possa ajudar o SUS para atender as pessoas que demandam. Agora, sim, se você tem uma situação onde o setor privado e o setor público estão no limite, não tem muito sentido isso. Eu concordo contigo. Eu queria te pedir um comentário, talvez, sobre os Estados Unidos, sobre a situação americana. Ok. E mencionar também um artigo que saiu no New York Times com uma fala do governador de Nova York, de hoje, né, ou ontem, que eu não cheguei a ver, o que é? 66% dos casos, não sei, já não lembro mais se de internação, acho que de internação, eram de pessoas que estavam isoladas, mas aí ele explicava que elas tinham hábitos pessoais, que isso está mais relacionado com hábito pessoal. Um fenômeno que está acontecendo, começando pela parte final, que está sendo observado e se observou no mundo inteiro, é a questão de que as pessoas continuam adoecendo de outras coisas. O mundo não parou, todo mundo só pensa no vírus. Mas as pessoas continuam tendo infarto agudo do miocárdio, continuam tendo doença cardiovascular, continuam tendo, caem, se acidentam em casa, né? Entram em depressão. Então, isso é um problema, porque existem estudos mostrando que muita gente deixa de procurar ajuda quando está se sentindo mal, não tem nada a ver com Covid, com medo de ir ao hospital, com medo de contrair a doença no outro espaço. Então, tem gente agravando o seu quadro clínico e, eu diria, morrendo, possivelmente em casa, de outras doenças, por todo esse contexto que se criou, né? Por toda essa insegurança que se criou. E tem questões culturais de outros países, como Estados Unidos e outros países europeus, onde os idosos, na verdade, não convivem com suas famílias. Grande parte dos idosos vivem em lares abrigados, ou em comunidades, ou em asilos, né? Tem sido um ponto importante de fragilidade, porque o que acontece? Com o isolamento, muitos desses idosos tiveram seu cuidado cotidiano reduzido. O número de pessoas trabalhando, cuidando dos idosos se reduziu, o que levou à fragilização de sua saúde, e também foi um espaço de contaminação, onde o vírus pôde circular com muita velocidade. Aconteceu na Itália, está acontecendo nos Estados Unidos. Em relação à situação dos Estados Unidos, nós temos até o momento 1 milhão
271 mil casos nos Estados Unidos, com 76 mil mortes, né? É o maior número de óbitos disparado. E é uma coisa aparentemente paradoxal. Como é que o país mais rico do mundo, com a ciência tão desenvolvida, com um sistema de saúde tão complexo, muitos hospitais de grande porte, está enfrentando uma situação como essa? E é interessante tentar observar o que está acontecendo, porque, na verdade, o sistema de saúde americano, embora ele seja muito qualificado do ponto de vista tecnológico, ele também é muito desigual. Como lá não existe um sistema único de saúde como aqui, lá, na verdade, você tem seguros privados e tem 40 milhões de americanos que não têm condições econômicas de pagar por esses seguros. Isso cria uma situação de desigualdade estrutural muito grande. Então, vou dar alguns exemplos. Nos Estados Unidos, algumas pessoas têm que pagar pelos exames, pelos testes. E muita gente fica com medo de procurar o serviço de saúde porque não vai ter dinheiro para pagar a consulta ou para pagar o atendimento. E isso está criando essa discussão, está muito viva na sociedade americana, inclusive vai ser com certeza tema. Já foi tema com Barack Obama, a coisa do sistema de saúde americano, e agora vai voltar com os resultados que os Estados Unidos estão enfrentando nessa pandemia, a questão de se os Estados Unidos querem caminhar para um sistema, modelo europeu, de sistema universal, que é o que o Brasil tenta copiar, ou se vai se manter um sistema totalmente baseado no setor privado e no mercado. O que a gente pode dizer até o momento é que esse modelo, esse tipo de sistema, ele está sendo menos eficiente em reduzir óbitos, em garantir acesso, do que os modelos de sistema universal, que são os modelos da França, da Espanha, da Inglaterra, de Portugal e de outros países da Europa. E com relação a essa citação do governador de Nova York sobre o percentual de pessoas que estavam em isolamento que foram internadas? Eu acho que isso é um fenômeno bastante americano, né? A questão de muita gente viver só. É uma característica. Aliás, eu li outro dia um artigo que eu fiquei muito impactado. As principais causas de mortalidade nos Estados Unidos. Quando você olha nos últimos 2 anos, se não me engano, a expectativa de vida nos Estados Unidos caiu, ao invés de aumentar. E quando foram estudar as principais causas, elas eram doenças hepáticas causadas pelo consumo de álcool e drogas. E uma coisa que é muito específica americana, que é uma epidemia do uso de drogas psicoativas sintéticas, prescritas por médicos. São centenas de milhares de pessoas que fazem uso de metanfetamina e outras substâncias, né? Então, é uma sociedade muito medicalizada, extremamente medicalizada. É só um dado: metade dos medicamentos produzidos no mundo são consumidos nos Estados Unidos. Mas é uma sociedade também onde a questão do isolamento, da solidão, da depressão se expressa de maneira muito importante. Então, tem muita gente que vive só, e numa situação como essa de isolamento, a probabilidade de você, na falta de um apoio, na falta de um contato, né, na falta de um suporte comunitário, ou da família, ou de amigos, isso pode te levar a uma situação de isolamento e, portanto, de fragilização da tua saúde. Um comentário adicional: infelizmente, nós ainda temos mais perguntas do que respostas sobre essa doença. O próprio quadro clínico da doença, agora recentemente, né, está se descobrindo que está se começando a descobrir. Por exemplo, uma coisa nova: está se descobrindo que homens que se recuperaram da doença da Covid-19 podem apresentar esterilidade. Por quê? Descobriu-se que o vírus, ele, em algum momento, ele tenta se esconder, entre aspas, em alguns órgãos do corpo humano, como se ele tentasse ficar ali latente depois, né, da recuperação. E o testículo é um dos locais onde ele pode se instalar. A outra descoberta: que em alguns pacientes, dependendo da evolução do caso, o uso de anticoagulante pode dar um resultado melhor na evolução da doença. Então, na verdade, hoje a conclusão é que são várias doenças dentro de um contexto mais amplo, não é apenas uma pneumonia. A pessoa pode apresentar um quadro de pele, pode apresentar problema cardiovascular, pode apresentar um problema neurológico e ser a Covid
Outro comentário, atualizando, que eu acabei de ver aqui na internet, é que foi liberado um estudo clínico nos Estados Unidos muito grande que diz que a hidroxicloroquina não funciona, não teve nenhum resultado efetivo. Existem outros estudos dando continuidade, mas o professor Daniel Tabac, que é meu colega na Academia Nacional de Medicina, acabou de fazer um comentário que, por esse estudo americano, não se deve usar a hidroxicloroquina para o tratamento dessa doença. E aí ele faz até um comentário muito curioso, que é que o Brasil importou toneladas do princípio ativo por ordem do presidente da República para produzir o que seria, na visão dele, um remédio milagroso. E ele, ironicamente, faz uma sugestão que eu compartilho, que pelo menos que se produza hidroxicloroquina para tratar as doenças em que ela realmente funciona, que são doenças crônicas, como lúpus, como doenças autoimunes e outras doenças em que essa droga realmente tem efeito. Então, é triste essa notícia, porque todos nós estamos atrás de uma droga que tem algum impacto e que possa reduzir essa taxa de letalidade de uma doença tão grave, mas infelizmente nós não temos. E a vacina, como eu já havia dito, não estará disponível este ano. Então vamos ter que lutar com as ferramentas, com os instrumentos que a saúde pública tradicional nos oferece, que é a questão de higiene pessoal, de manter distância, o uso de máscaras universal, isso veio para ficar, enquanto nós esperamos que as próximas semanas nos tragam uma notícia positiva e que a ciência possa nos dar uma luz num contexto tão difícil e tão conturbado. Isabela, você tinha uma pergunta final? Sim, sim, achei que ia continuar alguma outra pergunta. Eu sei que está um pouco cedo para falar, Temporão, mas quando a gente for sair, né, quando tiver uma possível saída da quarentena, como que deveria ser organizada essa saída? Nas cidades, nos estados? Você tem toda a razão, porque ninguém consegue manter uma situação como essa indefinidamente. É impossível. Vocês vão entender. Nós estamos aqui conversando pela internet. Não seria muito melhor se a gente estivesse junto? Quando eu chegasse para conversar com vocês, a gente se abraçar, se cumprimentar, poder estar, né, olho no olho. Com certeza. A gente vive em coletividade. A gente precisa das pessoas. As pessoas precisam estar juntas. É uma situação muito difícil, inclusive do ponto de vista social, do ponto de vista psíquico. Então, você tem que começar a planejar a saída sim. Então, eu diria que nós teríamos que ter 4 critérios para você começar a sair. O primeiro é o seguinte, esse é o mais importante. Você tem que ter evidências de que o número de casos, novos casos, e o número de óbitos estão caindo de maneira sustentável. Por quê? Porque isso é um sinal de que a doença está regredindo. Segundo critério, eu tenho que ter uma capacidade ociosa de leitos nos hospitais, de leitos de UTI, entre 30% a 50%. Por quê? Porque se acontecer um fenômeno, uma segunda onda, um agravamento da situação, você sabe que tem uma retaguarda para atender as pessoas. Terceiro critério, você tem que testar mais. O Brasil é o país do mundo que menos está testando. Parece que agora realmente o Ministério da Saúde vai conseguir ampliar muito o acesso aos testes. Isso é muito positivo. Por quê? Embora nós não vamos conseguir testar muita gente, todo mundo, porque nós somos 200 milhões de brasileiros, mas nós podemos testar de maneira inteligente. Nós podemos fazer inquéritos epidemiológicos, inquéritos sorológicos em amostragens de bairros, de comunidades, e eu mapear por onde o vírus está caminhando e mapear as pessoas que já tiveram contato ou não. Quem já teve contato, em princípio, já desenvolveu anticorpos. Quem não entrou em contato ainda não tem proteção. Então, você pode, com isso, organizar melhor a maneira de como você vai liberar os diferentes setores e atividades econômicas para o novo normal. A gente não sabe ainda o que é esse novo normal. E o quarto critério, que eu já havia dito, é o uso de máscara. Nós vamos nos acostumar no transporte público, no trabalho, no dia a dia, em todas as condições que não seja a sua residência, usar a máscara. Então, esses 4 critérios vão ter que estar contemplados numa estratégia de saída que nós esperamos que seja o mais rápido possível. Eu tenho uma última pergunta e depois uma despedida. Okay. Quando você vê assim eu queria falar um pouco da classe trabalhadora da saúde. Sim, é grave, muito grave. Eu estou
chocado com o que eu tenho visto, porque os profissionais de saúde hoje estão vivendo uma situação... Só quem já trabalhou em um hospital, em CTI, eu conheço, eu sei o que é, um grau de tensão, de desgaste. As pessoas adoecem, muita gente adoecendo, médicos morrendo, enfermeiros morrendo. Eu acho que eles estão dando uma contribuição inestimável para o país. Nós vamos ter que reconhecer isso de alguma forma. Né? São heróis e trabalhando muitas vezes em condições inadequadas. Né? Nós chamamos de equipamentos de proteção individual, aventais, luvas, máscaras, gorros. Nem sempre isso está disponível em quantidade suficiente para o dia a dia de atendimento. E, então você fez uma lembrança, viu, muito importante. Eu acho que, né, temos que dar aqui uma mensagem, né? A nossa mensagem, o nosso abraço, a nossa mensagem de força, pela contribuição inestimável que eles estão dando para o país nesse momento. Eu ouvi dizer que teve agressão a enfermeiro, né, hoje. Pois é, então, às vezes as coisas chegam... São coisas assim incompreensíveis. Por exemplo, pessoas fazendo buzinaço na porta de hospital e pessoas dizendo que o vírus não existe, que isso é uma construção política. Gente agredindo profissionais de saúde nos transportes públicos porque eles poderiam estar transmitindo o vírus. Quer dizer, são situações limite que eu tenho certeza que a maioria da população brasileira repudia esse tipo de comportamento. Na verdade, os profissionais de saúde, nesse momento, têm que ser respeitados, acolhidos e fortalecidos em sua luta, porque nós dependemos deles agora. Qualquer um de nós pode adoecer. Qualquer um de nós pode precisar de atenção. Qualquer um de nós pode ter que ser internado. Né? E vamos precisar deles, alertas, competentes, que cuidem da nossa vida, da nossa saúde, para que a gente possa voltar à nossa vida normal. Hoje saiu a notícia que o PT entrou com uma liminar aqui em São Paulo. Você deve ter acompanhado isso, no sentido de haver um lockdown no estado, né? É um pedido desse, né? Bom, no Rio de Janeiro está acontecendo uma coisa parecida. Anteontem, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgaram documentos defendendo uma radicalização do isolamento, né? Aqui no Rio de Janeiro também. Né? Então, não tem nada de político nisso. Não, não. Eu acho que, veja, eu acho ruim. Vamos lá. O governador, o prefeito de São Paulo, o governador, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tem todas as informações e tem todos os instrumentos para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Mas o que a gente sabe é que muita gente deixa de tomar decisões da repercussão política, que possa ser uma repercussão política negativa. Eu não consigo entender isso, porque, na verdade, uma repercussão política que salva vidas não pode ser negativa. Né? Então, o que está acontecendo? A coisa está indo para a judicialização, que não é o melhor caminho. Né? O juiz vai determinar o que um governador tem muito mais condições com seus assessores, com a Secretaria de Saúde, com seus epidemiólogos, com seus sanitaristas, do que um juiz, né? Por mais informado que ele possa estar sobre esse contexto. Então, é sempre ruim quando essa decisão sai do campo da saúde, da gestão, da administração pública, das necessidades e vai para o judiciário. Então, não me parece que é o melhor caminho. Aqui no Rio, o Ministério Público também está indo no mesmo caminho, está pressionando o governo para que o governo tome medidas. Então, é ruim. O melhor caminho seria o caminho da razão. Usar as evidências científicas que nós temos em cada momento para tomar as decisões mais adequadas a cada momento. Mesmo que seja impopular. Mesmo que sejam impopulares, não tem jeito. Bom, então, para finalizar essa excelente conversa, se eu pergunto para você se você gostaria de deixar algum recado para a população. Eu acho que nós vamos sair dessa situação, com certeza. Temo que, infelizmente, vamos sair com muitas perdas em termos de vidas humanas. Mas eu acho que algumas questões vão se colocar para uma reflexão da sociedade lá na frente. Eu acho que é a questão da importância da ciência para um país como o Brasil. Um país não pode ser, o Brasil não será jamais um país desenvolvido, um país forte, um país menos desigual, sem uma ciência forte.
a importância do Sistema Único de Saúde para a sociedade brasileira. Ele tem que ser visto como um patrimônio do país, ele tem que ser fortalecido, tem que ser prestigiado do ponto de vista econômico e político. E eu acho que nós vamos ter que repensar muita coisa do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, da maneira de produzir e de consumir. Eu acho que é um momento que muitas questões importantes vão se colocar para nós nessa volta a esse novo normal. E, infelizmente, nós vamos ter muitos meses pela frente em que a vida que nós conhecíamos até 2, 3 meses atrás, ela não vai voltar da maneira que era. Isso vai ser muito difícil para nós todos, mas nós vamos ter que aprender a conviver com essa nova situação. E, claro, toda situação de crise traz perdas, mas também traz momentos para reflexão, para o crescimento pessoal e coletivo, para que a gente possa construir um país mais justo, melhor para todos os brasileiros.